Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco para a Docton TV, conversando hoje com o professor Rogério Costa, coordenador do curso de Arquitetura das Faculdades Docton de Caratinga. Professor Rogério, primeiramente seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer mesmo. É uma honra te receber aqui pela primeira vez. Você que é de Caratinga, agora coordenando o curso de Arquitetura. Tenho certeza que esse bate-papo, que tem a ver com o Fórum das Cidades, que é um evento que está sendo realizado na faculdade e orientado por você, a gente vai ter muito para poder passar para os nossos telespectadores. Vamos sim. Tá? É praxe do programa, antes de a gente começar a conversar, a apresentação do entrevistado. Só que a gente sempre pede para o entrevistado contar um pouquinho da sua história. Então, conta para a gente um pouquinho da sua vida acadêmica, profissional. Claro. Eu sou de Caratinga, é uma honra ser aqui da cidade de Caratinga. A gente encontra caratinguense em todos os lugares, né? Eu saí de casa aos 15 anos, passei 4 anos em Belo Horizonte, passei 14 no Rio e 5 em São Paulo. Eu forcei a saída de casa para estudar, né? Porque naquela época, isso há 25 anos atrás, nós não tínhamos as condições que a gente tem hoje, que inclusive a instituição Docton propicia para a geração de hoje, né? Que é muito benéfico isso que a instituição faz, né? E que eu parabenizo muito também, né? Então, naquela ocasião, eu saí de casa para fazer valer, porque na época, como nós não tínhamos a estrutura que a gente tem hoje, ficava tudo muito caro, né? Você ir para Belo Horizonte, você ir para o Rio sozinho e tudo mais. E a escola era muito cara, né? Porque eu tive que fazer o 2º e 3º ano, mas eu fui e me dediquei com muito afinco, eu fiz a graduação em Arquitetura e Urbanismo, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Depois, com o doutorado e mestrado de Eficiência Energética, eu trabalhei para uma empresa de empreendimentos sustentáveis na área de luminotécnica, né? Pela relação que tinha com a eficiência energética, que era um curso da Federal do Rio de Janeiro, que estava mais voltado para engenheiro elétrico do que para arquiteto, né? E que, num determinado momento, promoveu essa junção, que, na verdade, assim, o arquiteto, ele tem essa questão com o engenheiro, mas é balela, eles são profissionais complementares, eles precisam muito um do outro no mercado de trabalho, e, nesse sentido, tanto o mestrado quanto o doutorado, ele só ganhou força mesmo no curso de Eficiência Energética quando juntou as áreas. Era um curso da engenharia elétrica que depois a Universidade Federal do Rio de Janeiro percebeu que deveria ter arquitetos e engenheiro civil no processo. Então, eu trabalhei com essa empresa de empreendimentos sustentáveis, eu era coordenador de projetos, né? Principalmente com certificação de selo de sustentabilidade, que é o LEED americano e o AQUA europeu. Num determinado momento, eu percebi que eu não poderia assinar os projetos, né? Apesar de ter me formado na arquitetura, com o mestrado e doutorado na engenharia elétrica, de eficiência energética, eu tinha que ter a graduação de engenharia elétrica. Então, comecei o curso de engenharia elétrica e parei algumas vezes. Inclusive, hoje, eu estou terminando o curso pela Rede Docton, que é um curso muito bom. E tive a oportunidade, em algum momento, voltar para Caratinga, né? Meu objetivo nem era voltar pela arquitetura, né? Porque a gente não tinha essa cultura de acreditar que o interior tinha mercado para a gente, né? Mas, enfim, voltei, trabalhei um tempo com a minha família, foi muito bom, e depois a gente desvencilhou, né? A gente viu que não era mais produtivo trabalhar na área de comércio, de cama, mesa e banho. E comecei a trabalhar como professor na Rede Docton, e hoje eu sou coordenador. E é incrível que eu até mesmo quando eu comecei a trabalhar como professor, eu achava que era um gancho para eu voltar para a capital. E, nesse sentido, eu estive na sexta-feira da semana passada, junto com os coordenadores de arquitetura da Rede Docton, né? De outras unidades, de Teoflotone, João Molevade, de Vitória. E nesse 2º seminário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles estavam explicando isso. É o 2º seminário de ensino e formação. Que 20 anos atrás, o profissional saía do interior, ia para a capital e resistia a voltar para o interior. Que na época o CREA, que hoje é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e antes era o CREA, ele tentava promover os profissionais voltarem para casa, mas eles resistiam. E que hoje a gente tem um aspecto regionalista que é o oposto, né? Hoje, na verdade,
tanto o MEC quanto o CAL, eles incentivam e eles avaliam melhor o profissional regionalista, né, que é aquele que se forma no interior e que trabalha no interior. Conhece a realidade, né? Conhece a realidade, né? E isso economicamente é muito viável, porque distribui o profissional pelo Brasil, não fica uma demanda muito alta na capital e deficitária no interior, né? Que é um processo que ainda a gente está passando, né? Caratinga mesmo ainda não tem profissionais de arquitetura na prefeitura junto aos representantes da sociedade, mas a gente acredita que vai chegar lá, certamente. E voltando à questão desse seminário, eles estavam comunicando isso. Como é que a globalização, como a informação está chegando em todas as cidades, o incentivo na política em determinados momentos da situação política do país, de incentivar as universidades e faculdades desenvolvidas no interior, né, das cidades. No nosso caso em particular, o que a instituição Docton promoveu de trazer uma faculdade tão boa como é a Docton, com tanta qualidade para cá, e aí a gente fomenta essa questão regionalista, né? Por falar em regionalismo, o Fórum das Cidades ele tem um papel muito importante, se é que a gente já pode falar do Fórum? Pode, claro. O Fórum ele tem um papel muito importante porque, junto com outros eventos e outros meios do curso de arquitetura tentar promover o regionalismo, né, que o ateliê científico, que são projetos de pesquisa junto à sociedade, com responsabilidade social, os alunos envolvendo os alunos no patrimônio e tudo mais. O Fórum das Cidades, ele atendeu a finalidade dele, né, que é o fórum que aconteceu agora no dia 23, 24 o segundo, né? Ano passado teve o primeiro fórum. Exatamente. O ano passado, também no segundo semestre, nós tivemos, né? E depois a gente esperou um ano, porque é muito difícil dentro do cronograma da instituição a gente ter 2 fóruns no primeiro e no segundo semestre. Até é importante também porque a gente cria esse impacto, né? A gente avisa... Viu o que está acontecendo também para trazer as novidades. Exatamente. Né? A gente tem oportunidade de relacionar com os representantes da sociedade com o tempo, de com o tempo ir percebendo quem é que vai representar melhor a sociedade no fórum. A gente tem mais tempo de perceber também, num prazo maior, o que a cidade está apresentando, como o caso do processo da distribuidora São Tiago, né, que é o Cine Brasil. Então a gente vai percebendo o que está em voga na problemática do dia a dia da sociedade, né? E nesse sentido, o Fórum das Cidades, ele apresentou, através dos participantes, que são os convidados, nos 3 dias de evento. No primeiro dia, nós conseguimos a participação do Procurador-Geral do município, que é o Dr. Ranulfo Moreira, da senhora Lourdes Rodrigues, né, que é a diretora do Conselho de Patrimônio, do senhor Jaider, o Pasqualini, né, que ele representa o meio ambiente, né. Então, no primeiro dia, nós tivemos uma mesa redonda com o professor da Rede Docton mediando, que é o professor Américo. E nesse primeiro dia eles falaram sobre desenvolvimento urbano, sobre patrimônio e tudo mais. O segundo dia do fórum, nós tivemos a participação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que rege a profissão dos arquitetos, que reforçou o aspecto regionalista, que reforçou o papel do arquiteto no desenvolvimento urbano, arquiteto e urbanista, né, como o próprio nome diz, que reforçou a necessidade do arquiteto hoje, do aluno de arquitetura, ele interagir com os problemas da sociedade, porque é nesse campo que ele vai atuar. Eventualmente, um aluno ele pode querer sair da sociedade, mas ele vai percebendo que aqui tem um campo para ele, né? E o espaço aqui é mais confortável para ele, porque a família dele está aqui, a cultura dele está aqui, ele pode interagir melhor com o patrimônio, porque a história dele está aqui, a memória dele está aqui. Identidade, né? Exatamente. E se vê pertencente, né, ao espaço. Exatamente. Inclusive, professor Oscar, eu falando sobre essa questão da memória, eu como coordenador, a minha área de atuação e de formação, porque a arquitetura ela é um curso muito abrangente, né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma certa
falta um pouco de profundidade no curso, porque ele é abrangente demais. E nos 5 anos você não consegue fazer, por exemplo, o que o curso de engenharia faz. Né? Eu falo assim porque eu estou terminando a engenharia esse ano também. E nesse sentido, o profissional, quando ele é recém-formado, ele percebe que, de alguma forma, ele tem que aprimorar alguma coisa. Ele pode até fazer isso profissionalmente, mas academicamente, para quem quer seguir, como foi o meu caso, você percebe que você tem que seguir você tem que estreitar mais uma relação com alguma parte, com alguma ênfase dentro do curso de arquitetura. Eu escolhi a eficiência energética porque eu gostava muito de projeto de iluminação, os meus estágios foram muito na área de luminotécnica e tal. Então, assim, eu não tive, na minha experiência acadêmica, uma ênfase em patrimônio. Né? Estou tendo a imensa sorte de aprender isso na prática, como coordenador, né? Antes professor, como coordenador. Porque o envolvimento com a sociedade, hoje a gente tem, eu com os alunos, né? Tanto convênio de estágio quanto para os trabalhos de pesquisa científica, que são o ateliê científico, nós, junto com os alunos, nós temos trabalho no Hospital Nossa Senhora da Auxiliadora, que precisa de muita ajuda, né? Porque tem aquela questão de precisar de verba do município, é tudo muito difícil, o momento político não tá o mais propício, e que é um quesito de responsabilidade social. Nós temos um trabalho com o patrimônio da cidade, o Cine Brasil, nós temos um professor que é o Thiago Cunha, que ele recebeu o bolso do PIX, com o projeto do Cine Brasil, né? Um desenvolvimento que ele faz do Cine Brasil. E essa questão do Cine Brasil, que a gente percebe que acabou chamando atenção em Caratinga para a questão do patrimônio público. Muito. É um histórico, né? Ali depois descambou também para a questão da praça, né? Toda a movimentação em torno da praça por conta da questão do estacionamento. Então chamou-se atenção para a ideia da história e da cultura. Né, que ele polemizou e nós fomos acompanhando aquele processo e se tornou um aprendizado, né? O Cine Brasil é um assunto bem interessante para toda a sociedade. E o que eu percebo, assim, né, até para poder, a gente está no programa Direito em Foco, né? Aí alguém pode perguntar, mas por que a arquitetura daqui? Tem tudo a ver, nós estamos tendo a experiência desde o ano passado, né, desse encontro do direito com a arquitetura. Né, eventos, projetos na Casa Amarela, que foi um evento que foi até representado agora, a simulação da audiência pública, e como o direito e a arquitetura tem tudo a ver, porque se trabalha com a cidade, se trabalha com a sociedade, se trabalha com a identidade, com o reconhecimento que se tem, né, do espaço em que se vive. Né? Então eu acho muito interessante e é totalmente viável esse diálogo, né, do direito com a arquitetura, porque assim como a arquitetura e a engenharia se complementam, e o que eu tenho visto cada vez mais, por vivenciar a arquitetura junto com vocês ali, que direito e arquitetura se complementam o tempo Às vezes todo. dá até a impressão que mais do que com a engenharia, né? Apesar de não ser exatamente uma verdade isso, mas tem momentos que parece que o direito está tão entrosado com a arquitetura. Na questão do patrimônio, por exemplo, tem toda uma legislação, né? Então a gente não consegue ter um entendimento completo sem o assunto relacionado ao direito. Eu tive a oportunidade aqui em Caratinga de participar do Conselho de Patrimônio Histórico. Né? Em um determinado momento, eles me elegeram como presidente do Conselho, e eu tento fazer valer a responsabilidade que eles depositaram em mim, e nesse sentido também entender o máximo que eu posso de patrimônio. Né? Se por um lado, na minha vida acadêmica, a minha especialização é eficiência energética, que é uma área da tecnologia, na minha experiência aqui em Caratinga, o patrimônio está falando muito alto. E dentro daquilo que a gente estava falando agora há pouco, do quão confortável é para o aluno de arquitetura, o recém-formado de arquitetura se manter na cidade, ele já tem meio caminho andado no sentido do conhecimento e da percepção do patrimônio, quando ele é cidadão daquela cidade ali e ele está entrosado com alguma questão relacionada ao patrimônio daquela sociedade ali. Porque eu tive na audiência em Belo Horizonte da distribuidora São Tiago, que, diga-se de passagem, eles estão muito colaborativos, a família dos proprietários, né? Eu tenho contato com eles e eles estão muito ajudando no sentido de concluir esse processo da melhor forma possível, tanto é que vai ter a reconstrução do Cine Brasil, vai ser devolvido o que eu acho que é um dos ícones de memória mais fortes que a gente tem aqui. Eu no Cine Brasil, se a gente começar a falar, não é nem bom começar a falar as memórias que a gente tem com
com o Cine Brasil, né? Como não, pra né? pracinha do relógio, exatamente. Né? Então, assim, mesmo sem estar academicamente tão vinculado com o patrimônio, a minha presença na audiência pública, quando eu tive a oportunidade de falar, eu falei como cidadão. E eu tive aquele entrosamento com as partes, né? Lá tinha representante do Ministério Público, representante do município, representante dos proprietários, e foi fácil o entrosamento ali, mesmo eu não sendo da área de direito. Então, assim, eu estou querendo fazer uma analogia da questão regionalista. O aluno recém-formado, se ele se mantém na sociedade dele, ele vai captar mais o valor daquele patrimônio. É difícil eu ir para uma outra cidade e entender o valor do patrimônio de uma outra cidade comparado à relação do Cine Brasil. Uhum. Você sente na pele o que você vivenciou, né? Você vivencia a cidade. Exatamente. E a cidade ela é viva, né? Então, tudo aquilo que passa, ainda mais uma cidade. Caratinga é uma cidade que tem um porte interessante, mas é uma cidade, tido como uma cidade pequena, não é entre aspas. Mas uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Uma cidade que tudo que acontece, todo mundo fica sabendo. Uma cidade que a gente conhece as famílias. E com tanta história ao mesmo tempo. Isso, né? A gente sabe onde é que cada um já morou. Exatamente. A gente lembra do número de telefone das pessoas. Então, assim, é uma cidade que a gente fala pequena no sentido figurativo. Comparativamente com as grandes cidades. Mas é uma cidade de um valor tremendo. Eu também, assim como você destacou, eu sou alucinado com Caratinga. Também morei fora, quis voltar para cá. E o que a gente vê cada vez mais é que a gente tem que avançar na qualidade, né? Por isso que eu falo assim, a arquitetura ela tem uma questão especial, porque a maneira como a gente tem para poder melhorar a qualidade de vida, a qualidade da questão das construções, da mobilidade, né, na cidade, né, passa pela arquitetura. Passa por um olhar, né, que acaba sendo experimentado, né, em situações que tendem a promover melhoria. Então, a arquitetura, eu acho que ela tem um papel fundamental para esse momento da cidade de Caratinga. Né, para onde a gente vai? Né? Como é que a gente vai viver daqui 10 anos? Tem 20, sim, 30 tem anos? sim, Oscar, principalmente pelo seguinte, não é só porque eu me formei em arquitetura e eu tive a oportunidade de cursar engenharia, não. As duas áreas são extremamente importantes para a sociedade. Não tem como você fazer comparação, né? Mas o que a arquitetura tem, que é interessante na questão da percepção, que é diferente da engenharia, que estuda a matéria, né? Tem a questão da integral, do engenheiro aprender a habilidade de calcular qualquer forma, porque um cubo é fácil de você calcular, né? Agora, você calcular uma caneta, um carro, um copo, como é que você vai fazer isso? Então, o engenheiro ele tem essa habilidade. E, nesse sentido, ele tem uma boa atuação nas indústrias, ele tem uma boa atuação na construção, porque ele tem essa habilidade do cálculo. Já o arquiteto, ele tem uma finalidade parecida quando o assunto é construtivo, né, a construção civil e tal, mas o ponto de partida dele é o olhar de quem está usufruindo daquilo ali. Então, o arquiteto parte pela natureza de quem escolhe a arquitetura e parte pela formação do profissional de arquitetura, ele aprende a habilidade de se colocar no lugar do outro. Tanto que na minha vida profissional com os empreendimentos sustentáveis, a empresa que eu trabalhava em São Paulo, a Godoy Luminotecnia, ela trabalhava com grandes empreendimentos. Projeto de iluminação da Avenida Paulista foi a Godoy, projeto de iluminação da USP, plano diretor da cidade de Brasília, ao mesmo tempo a iluminação do Teatro Municipal, o metrô Linha Amarela, tinham projetos diversificados com incorporadoras grandes. E essas incorporadoras, elas sempre contratam profissionais de vários escopos. O profissional do ar-condicionado, da automação, da estrutura, da decoração, então uma gama de profissionais. Da sustentabilidade, né, que representa o LEED ou Aqua e tudo mais. Mas sempre o coordenador de projeto era o arquiteto. Porque era aquele que tinha habilidade de conversar com todo mundo. E eu falo isso aos meus alunos, eu falo, olha, vocês têm uma capacidade, depois de formado, de formar uma opinião e de relacionar com as outras pessoas, porque a gente aprende a se colocar no lugar do outro. E nesse sentido, você pensar na sociedade e poder se colocar no lugar do outro, você vai na direção contrária da vaidade política, por exemplo, de pensar em si. Se bem que, na verdade, eu não posso dizer que o político, geralmente, ele pensa em si. Mas quando eventualmente acontece. Então, assim, você ter um profissional que ele estuda projeto urbano,
um profissional que estuda a teoria do patrimônio e um profissional que se coloca no lugar do outro, né? Vai ser um resultado interessante. E tem uma outra coisa que eu quero concluir nesse sentido, que é o seguinte. Eu fiquei 24 anos fora e voltei. Não que eu não cheguei a pensar se a minha voz ia ser ouvida aqui em Caratinga, não. Mas eu percebi que não era. Porque, de alguma forma, quando eu defendia as minhas ideias, eu percebia que, para quem eu defendia, pensava algo do tipo assim, não, isso aí não é dele, ele trouxe do Rio, ele trouxe de São Paulo. Vem o que vem de fora, exatamente, né? Não. Então, ele tinha uma razão para ter um preconceito com relação àquilo ali. Não, isso não é nosso, isso ele trouxe lá de fora. Não é bem-vindo aqui, né? Mais ou menos assim. Agora, o aluno de arquitetura que viveu aqui, que se formou aqui, quando ele falar, quando ele defender as ideias dele, para quem ele defender, vai observar que ele não saiu daqui. As ideias dele foram construídas aqui. Então não tem por que alguém não perceber que aquelas ideias são nossas e são para nós aqui da cidade. Então, assim, a Rede Docton de ensino ela vai formar a primeira turma de arquitetura o ano que vem. E eu tenho muita certeza que eles vão ter um papel muito significativo aqui na sociedade de Caratinga. Vai ser muito promissor. E você falou uma coisa interessante aí, porque assim, o aluno ele vem se formando e hoje a gente não tem a academia, né? A universidade hoje, ela não é um espaço em que o aluno mergulha numa sala de aula e fica lá preso estudando. Né? O aluno da nossa rede, né, Docton de ensino, ele é um aluno que está do lado de fora da faculdade. Interage com a sociedade. Está estagiando, está experimentando. E esse aluno ele vem construindo desde a fase, né, inicial. A gente tem lá os projetos integradores, os trabalhos que esses alunos fazem, a gente teve a oportunidade de fazer em conjunto no semestre passado a Casa Amarela. Casa Amarela é formidável, né? O que eles fazem ali, aquilo vai ganhando repercussão. Então o aluno ele não vai ter isso que você vivenciou, essa barreira de graça, não. Isso aí é muito diferente. Sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, está trazendo para cá. Não, e não vai ter, não. A conselheira do CAU esteve no Fórum da Cidade no segundo dia. E nós distribuímos folhas para os alunos com caneta e tal. Ela disse que as perguntas estavam muito mais avançadas em termos de formação de opinião do que universidades que ela participou e fez a mesma palestra. Ela elogiou e ela falou, olha, eu estou impressionado como os alunos estão com a habilidade de formar conceitos, né? Pela experiência deles com o estágio de patrimônio, pela experiência dele com os projetos do ateliê científico, né? Que tem vários publicados por aí. Então, isso que você está falando tem a ver, sim. E nesse semestre a gente está ainda de braços dados, vai continuar com relação ao plano diretor, né? A gente está lá com o Bruno Salatiel, pensando lá com os alunos. O Bruno arquiteto, Salatiel na área de Salatiel, né, professor de Direito, né, um advogado. E a gente está percebendo que é o momento de Caratinga discutir o plano diretor e a gente não vê o plano diretor. Eu converso muito com o Bruno e falo, Bruno, e o plano diretor? Salatiel, e o plano diretor? E isso tem que ser dialogado, isso já tinha que estar, né, no campo de discussão para a sociedade, audiências públicas. A gente vai chegar nesse ponto academicamente, mas a ideia é a gente levar isso para a cidade. Sim, pra a gente todos, né, os cidadãos aí poderem opinar a respeito disso. Sim, leva um tempo, mas a gente está chegando. E a ideia do Fórum da Cidade é ser esse espaço, né, da gente poder fazer uma ponte do que a gente está vivenciando dentro da faculdade com a sociedade. E a gente está trazendo a sociedade para dentro. Né? Exatamente. E eu acho que o grande viés do curso de arquitetura, do curso de direito e da faculdade, de modo geral, é promover isso. Agora, a pergunta é, Caratinga, né, no seu olhar de arquiteto, imaginando essa questão do plano diretor, nós podemos pensar o que para os próximos 10, 20, 30 anos, Rogério? Professor Oscar, eu parto primeiro do princípio que os alunos que estão se formando aí, aquilo que eu acabei de falar, ele está na sociedade e ele vai se manter na sociedade. Ele vai ser ouvido mais do que eu fui. Porque ele se manteve aqui, não vai ter preconceito com relação às palavras do aluno. E ele vai ter que se infiltrar no mercado. O profissional formado, ele não vai ficar aqui em Caratinga parado. Então, automaticamente, ele vai ramificar, né? E a partir daí, o conceito de arquitetura também vai. O de direito já é presente, né? Porque o direito, de modo geral, ele já é mais atuante na sociedade há muitos anos. A arquitetura não. Durante muito tempo, ela foi substituída pela engenharia, que não seja culpa de engenheiro nenhum por causa disso.
e agora a Rede Docton possibilitou o curso de arquitetura aqui. Eu tenho tanta crença nesse curso de arquitetura e nesses alunos que estão se formando, porque eles são da sociedade, eles estão na sociedade. Automaticamente o valor agregado ao que a gente aprende no curso de arquitetura vai ter que se materializar aqui. Então, assim, em cima do que você me perguntou, o que eu te respondo é isso. Agora, o que o arquiteto é capaz de fazer, a gente vai ver muita coisa, né? E isso é bacana, porque é a questão do movimento, né? É. Não tem, a arquitetura não trabalha com a forma fechada, né? Exatamente. É o curso e a ideia do direito, né, hoje vai no mesmo rumo, porque é a questão da democratização da interpretação do direito. Então, aquilo que antigamente só os senhores da lei, né, interpretavam e diziam, hoje a gente vê, né, na sociedade as pessoas criticando, conversando sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então está havendo uma democratização da interpretação da Constituição. E eu acho que a arquitetura ela faz o mesmo caminho. Está começando a ser democratizado a possibilidade de transformação da cidade ou daquilo que de alguma forma é o objeto de estudo do arquiteto. E está deixando de ser o profissional da elite para ser o profissional da sociedade, né? Então, das questões urbanas, das questões de patrimônio. Então, essa transformação do arquiteto também está acontecendo, né? Porque antes a gente vê o arquiteto assim, o arquiteto quem tem é a nata da sociedade. E isso não tem nada a ver. É tão diversificado o papel do arquiteto em questões de desenvolvimento urbano, de patrimônio, do plano diretor da cidade, já que é arquiteto e urbanista, que isso aí de fato vai acontecer. Né? Rogério, infelizmente caminhando para o fim aqui, mas eu queria que você deixasse uma mensagem por conta de você ter sido o organizador, né, o organizador do Fórum das Cidades, né, olhando aqui para a nossa cidade, Caratinga, para a região de Caratinga, né, o que você poderia deixar de palavra, né, final aqui, né, para os nossos telespectadores, para os nossos alunos, né, essa turma sua que está formando agora, né, no final no ano que vem, né? Sim, tá formando, a primeira turma forma. Né, deixa essa mensagem aí para nós aí. Olha, professor, só agradecimento e parabenizações. Né? Agradecimento aos participantes, né? Procurador-geral, diretora do Conselho de Patrimônio, o representante do meio ambiente, a promotora do Ministério Público que representa o caso do Cine Brasil, a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, agradecer a presença deles, né, e parabenizar o trabalho que eles têm com a sociedade, né, parabenizar que são profissionais que defendem o patrimônio, defendem o desenvolvimento urbano de forma muito saudável e democrática, que atenda a todas as pessoas, né? Agradecer e parabenizar o curso de arquitetura e os alunos especificamente, que o desenvolvimento desses alunos dá um orgulho imenso, né? Eu não tenho nenhuma vontade de sair de Caratinga e parte disso é graças a esse processo que eu estou podendo perceber através dos alunos. É muito gratificante você ver o aluno que entra na faculdade cru, né? E você perceber alguém que forma opinião. E na verdade, o Fórum da Cidade, com toda a importância que ele tem, eu tenho a honra de dizer que ele é mais um dos meios que o docente tem feito para colocar o aluno ciente do desenvolvimento da sociedade. Não é só o Fórum das Cidades, que foi muito promissor, mas os convênios de estágio que a gente tem elaborado com o CONPAC, com o hospital, e também os projetos de iniciação científica que estão sendo publicados aí. Então, a mensagem que eu tenho que trazer com relação ao fórum é que o fórum é mais uma coisa da instituição, que só cresce, né? Bom, Rogério, muito obrigado pela sua participação. Você, foi uma honra. Esse espaço está de portas abertas, tá? Obrigado. Toda novidade que tiver lá, vamos trazer para cá. Não falta novidade, nem na Docton, nem na arquitetura. Que o nosso grande objetivo é aproximar, né, o curso de Direito da sociedade, mas aqui também a gente está aproximando a arquitetura da sociedade, né? E tem os outros cursos, administração, engenharia, contabilidade, ciência da computação, serviço social, né? Nós estamos todos juntos ali. Muito bom. E bom, viu? Muito obrigado mesmo. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.